O fato mais inquietante não é apenas alguém defender uma medida dura contra o crime. O que assusta é ver a política brasileira chegar ao ponto em que se discute, em voz alta, a possibilidade de apoio a bombardeios dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de ligação com facções criminosas na costa do Rio de Janeiro. Não estamos falando de uma cena distante, de um conflito em outro continente, nem de um roteiro de filme militar. Estamos falando do litoral brasileiro, de barcos no mar, de decisões políticas tomadas em meio ao medo da violência e de uma população que já vive espremida entre a insegurança, o preço do mercado, a aposentadoria que mal acompanha as contas e a sensação de que os poderosos sempre escapam antes da explosão. A notícia ganhou força porque não apareceu isolada. Segundo a BBC News Brasil, o deputado estadual Douglas Ruas é pré-candidato do Partido Liberal ao governo do Rio de Janeiro. E foi ele quem disse à BBC que concorda que os Estados Unidos bombardeiem embarcações suspeitas de relação com facções criminosas na costa fluminense. A frase não veio no vazio. A própria reportagem relacionou essa posição à defesa feita por Flávio Bolsonaro da mesma ideia. E a BBC tratou Flávio como pré-candidato ao Palácio do Planalto. No título, a frase escolhida foi curta e explosiva: "Tem meu total apoio". É esse detalhe que muda tudo. Quando um político qualquer fala algo extremo, muita gente ignora como bravata. Mas quando a declaração aparece conectada a um nome que já se movimenta no tabuleiro nacional, o assunto deixa de ser só segurança pública e vira disputa de poder, soberania, campanha antecipada e medo social. Afinal, quem paga a conta quando a política decide transformar o mar de uma cidade em zona de operação militar? Quem garante que uma suspeita não vire sentença? E quem responde se uma decisão tomada para atingir criminosos acabar atingindo pescadores, trabalhadores, famílias que vivem do litoral? Para muita gente, isso pode parecer distante, mas não é. A mesma pessoa que acorda cedo para pegar condução lotada, que faz conta para comprar carne, que vê o aluguel subir e que se preocupa se a aposentadoria vai existir quando chegar sua vez, também vive num país onde a segurança virou moeda eleitoral. O medo é real. Ninguém precisa fingir que as facções criminosas não existem, que não controlam territórios, que não intimidam comunidades, que não exploram moradores e comerciantes. Só que o medo real também pode ser usado como combustível para propostas que parecem simples no discurso e perigosas na prática. O brasileiro conhece bem essa armadilha. Primeiro vem a promessa de solução rápida. Depois vem a imagem forte, a frase de impacto, a sensação de que finalmente alguém vai resolver. Mas, quando a poeira baixa, a vida comum continua cara, os serviços públicos continuam falhando, a corrupção continua rondando gabinetes, e o cidadão descobre que a conta da decisão extrema caiu justamente no colo dele. Segurança importa, mas segurança sem controle, sem transparência e sem responsabilidade pode virar outra forma de ameaça. A cronologia do caso ajuda a entender por que a notícia pegou fogo. A BBC News Brasil publicou que Douglas Ruas, deputado estadual e pré-candidato do Partido Liberal ao governo do Rio de Janeiro, defendeu a possibilidade de bombardeios norte-americanos contra embarcações suspeitas de ligação com facções na costa do estado. Na mesma reportagem, a posição dele foi associada à ideia defendida por Flávio Bolsonaro. A BBC também apresentou Flávio como pré-candidato ao Palácio do Planalto, o que colocou a fala num patamar nacional. Não era só uma opinião sobre policiamento marítimo, era uma pista sobre o tipo de agenda que pode entrar na corrida presidencial. Em paralelo, a Folha de São Paulo informou que Flávio Bolsonaro mira apoio do Republicanos. A mesma Folha também escreveu que ele avalia um ex-auxiliar de Paulo Guedes como possível vice. Essas informações não tratam diretamente de barcos, litoral ou bombardeios, mas ajudam a montar o cenário. De um lado, uma proposta de segurança com forte apelo emocional ligada ao enfrentamento das facções. De outro, articulações partidárias, busca de alianças e desenho de uma chapa. Quando essas peças aparecem ao mesmo tempo, a pergunta inevitável é: estamos diante de uma política pública pensada com calma ou de uma plataforma eleitoral construída para ocupar o noticiário? O Rio de Janeiro é um símbolo poderoso nessa história. A cidade tem uma beleza que o mundo inteiro reconhece, mas também carrega feridas abertas.
Quem mora no Rio ou acompanha a vida fluminense sabe que a violência não é abstração. Ela aparece na rota do ônibus que muda por causa de tiroteio, na escola que fecha, no comércio que paga taxas ilegais, no trabalhador que volta para casa olhando para os lados, na mãe que manda mensagem perguntando se o filho chegou bem. É nesse ambiente que uma proposta como essa encontra terreno fértil. Quando o Estado falha por anos, quando as pessoas se sentem abandonadas, muita gente passa a aceitar quase qualquer promessa de força. Mas há uma diferença enorme entre agir contra facções e abrir espaço para uma potência estrangeira realizar ataques no entorno do território brasileiro. Mesmo que o alvo anunciado sejam embarcações suspeitas, a palavra suspeitas pesa. Suspeita é investigação, não condenação. Suspeita exige prova, cadeia de comando, responsabilidade, controle judicial, fiscalização política. Se a lógica vira bombardeia primeiro e explica depois, o país atravessa uma linha que não deveria ser tratada como frase de campanha. E aqui surge uma pergunta difícil, daquelas que ninguém responde com facilidade no calor da indignação. Se uma facção usa o mar para movimentar armas, drogas ou dinheiro, o Estado deve agir com toda a força disponível? Sim, muita gente diria que sim. Mas se essa força envolve apoio a bombardeios estrangeiros em embarcações suspeitas na costa do Rio, ainda estamos falando de defesa da população? Ou começamos a normalizar uma exceção perigosa? Interessante pensar onde cada um colocaria esse limite. A expressão "tem meu total apoio" funciona justamente porque é direta. Ela passa convicção, dureza, decisão. Só que a política não pode viver apenas de frases fortes. O que significa apoio total? Apoio diplomático? Apoio operacional? Apoio político a uma ação unilateral? Apoio condicionado a investigações brasileiras? Apoio com participação das Forças Armadas do Brasil? Apoio com autorização do governo federal? Apoio sem controle do Congresso? Cada uma dessas respostas muda completamente o tamanho do problema. Quando uma reportagem diz que um pré-candidato ao governo do Rio concorda com bombardeios dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de ligação com facções, o cidadão comum tem o direito de perguntar o que está por trás. Existe plano formal? Existe conversa institucional? Existe avaliação jurídica? Existe estudo de risco para pescadores, portos, rotas comerciais, comunidades costeiras? Ou existe apenas uma tentativa de transformar o desespero popular em capital político? A parte que muita gente talvez não veja de imediato é a conexão com a economia. Segurança pública e bolso do trabalhador caminham juntos. Quando a violência aumenta, o comércio fecha mais cedo, o transporte encarece, o seguro sobe, a entrega fica mais cara, o turismo recua, o investimento diminui. Quando a resposta do Estado é improvisada, o custo também aparece. Operações mal planejadas, crises diplomáticas, instabilidade jurídica e tensão militar podem afetar preços, câmbio, confiança e orçamento público. No fim, o cidadão que já conta moedas no mercado pode acabar pagando por decisões anunciadas como se fossem simples. E a aposentadoria entra nisso por outro caminho. Num país em que o orçamento é sempre disputado, cada crise grande vira justificativa para cortar de algum lugar ou adiar prioridades. O aposentado ou o trabalhador que contribui uma vida inteira sabe como é ouvir que não há dinheiro. Mas dinheiro some em emendas obscuras, contratos suspeitos, obras que nunca terminam, benefícios para grupos influentes e esquemas que atravessam governos. Enquanto isso, a população é chamada a escolher entre medo e resignação. Será que a mesma política que não consegue garantir hospital, escola e aposentadoria digna deve receber um cheque em branco para apoiar bombardeios? Ninguém precisa aliviar para a facção criminosa. Esse é um ponto essencial. Facção não é movimento social, não é juventude perdida romanticamente, não é poder paralelo e inofensivo. Facção mata, ameaça, recruta, corrompe e destrói a vida de comunidades inteiras. O problema é que combater facções exige inteligência, investigação financeira, controle de fronteiras, combate à lavagem de dinheiro, integração entre polícias, tecnologia, presença do Estado e punição de agentes públicos corruptos. Sem isso, qualquer operação espetacular vira cena de impacto, mas não desmonta a engrenagem.
E há algo que costuma ficar escondido atrás dos discursos mais barulhentos. O crime organizado não cresce só porque há homens armados em barcos, becos ou estradas. Ele cresce também porque encontra proteção, vazamento de informação, armas desviadas, lavagem em negócios aparentemente legais e cumplicidade de gente que usa terno, crachá e cargo público. É mais fácil falar em bombardear uma embarcação suspeita do que seguir o dinheiro até gabinetes, empresas de fachada e contratos públicos. É mais fácil prometer fogo no mar do que explicar por que tantas operações terminam sem alcançar quem financia o crime. A população sente isso na pele. O trabalhador honesto vive sob cobrança, fiscalização, imposto, multa, juros e burocracia. Já quem rouba grande, muitas vezes aparece sorrindo em evento, protegido por advogado caro e amizade política. Essa desigualdade moral irrita porque parece uma regra não escrita do país. Para baixo, rigor. Para cima, acordo. Quando surge uma proposta extrema, parte do público reage com raiva compreensível. Se o Estado não dá conta, que venha alguém que dê. Mas essa raiva, por mais legítima que seja, pode ser conduzida para caminhos que depois ninguém controla. No caso específico do Rio de Janeiro, a costa não é apenas uma linha no mapa. Ela envolve pesca, turismo, transporte, áreas de preservação, circulação de mercadorias e a imagem internacional de uma cidade que vive também de receber pessoas. Um episódio militarizado no litoral teria consequências para além do alvo imediato. Mesmo uma ameaça já muda percepções. Imagine um pescador saindo de madrugada, um barqueiro trabalhando, uma família que depende do movimento na praia, todos ouvindo que embarcações suspeitas podem ser bombardeadas com apoio político. Quem define a suspeita? Quem avisa? Quem fiscaliza? Quem indeniza se der errado? Essa é a tensão central da história. De um lado, uma sociedade cansada de ser refém do crime. De outro, o risco de aceitar atalhos que enfraquecem garantias básicas e criam precedentes graves. E no meio disso, aparecem nomes em movimento. Douglas Ruas, pré-candidato do Partido Liberal ao governo do Rio, segundo a BBC News Brasil. Flávio Bolsonaro, apresentado pela BBC como pré-candidato ao Palácio do Planalto. O Republicanos como alvo de articulação, segundo a Folha de São Paulo. E a avaliação de um ex-auxiliar de Paulo Guedes como o possível vice, também relatada pela Folha. As peças se mexem enquanto a população tenta entender se está vendo uma proposta de segurança ou uma coreografia eleitoral. O que pode vir a seguir? Primeiro, a tendência é que a pressão por explicações aumente. Uma fala desse tamanho não desaparece facilmente, porque toca em soberania, segurança pública, política externa e campanha presidencial. Segundo, adversários políticos devem explorar a declaração como sinal de radicalização ou irresponsabilidade. Terceiro, aliados podem tentar enquadrar a ideia como uma resposta dura ao crime organizado, buscando o apoio de quem se sente abandonado pelo Estado. Quarto, instituições podem ser cobradas a dizer o que é legal, o que é viável e o que é apenas retórica. Também é possível que a discussão migre para um terreno mais amplo. Qual é o limite da cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado? Cooperação de inteligência, troca de informações, rastreamento financeiro e apoio tecnológico são uma coisa. Bombardeio contra embarcações suspeitas na costa brasileira é outra, muito mais sensível. Confundir essas categorias pode ser conveniente no discurso, mas é perigoso para quem precisa viver com as consequências. Há ainda o efeito eleitoral. Segurança costuma ser um dos temas mais fortes do Brasil, especialmente no Rio. Quando a população sente medo, propostas duras ganham tração. Mas eleição também é comparação de confiança. Um candidato que se apresenta como solução precisa explicar não só contra quem pretende agir, mas como pretende evitar abusos, erros e custos para inocentes. A força sem resposta para esses pontos pode impressionar por alguns minutos, mas deixa dúvidas profundas depois. E talvez essa seja a pergunta mais honesta para encerrar a reflexão. Que tipo de segurança o Brasil quer construir? Uma segurança que enfrente facções com inteligência, coragem e lei, atingindo também financiadores e corruptos protegidos? Ou uma segurança de frases de impacto,
em que o medo empurra a sociedade para aceitar medidas cada vez mais excepcionais. Não existe resposta simples quando a dor é real. Quem já perdeu alguém para a violência, quem já teve comércio ameaçado, quem já ficou preso em casa por causa de confronto, tende a ouvir propostas duras com outro ouvido. Ao mesmo tempo, quem conhece o peso de um erro do Estado, sabe que um inocente atingido não vira apenas estatística. O país está diante de uma daquelas discussões que revelam mais do que aparentam. Fala-se de barcos, mas o assunto é poder. Fala-se de facções, mas também se fala de soberania. Fala-se de apoio estrangeiro, mas também de campanha, alianças e projeto nacional. Enquanto isso, a vida comum segue tentando sobreviver ao preço do arroz, ao medo no trajeto, à aposentadoria incerta e à sensação de que a conta sempre chega para os mesmos. Talvez a grande questão não seja apenas se alguém apoia ou não uma medida extrema. A grande questão é se o brasileiro ainda aceita ser governado pelo susto, ou se vai exigir respostas firmes, sim, mas também responsáveis, transparentes e à altura de um país que não pode tratar seu próprio litoral como palco de improviso político.